Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é o nosso segundo dia da nossa leitura anual da Bíblia e hoje nós vamos meditar em Gênesis 4, 5 e 6 e Mateus capítulo de número 2. Gênesis 4, aleluia, Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho, homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, aleluia, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho e matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que está com raiva? Por que anda carrancudo? Se estivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isto? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou seu irmão, a terra se abriu, aleluia, a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo, sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: então eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje tu está me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que alguém o encontrasse e não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nob, que fica no leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e chamou de Enoque o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Mejuael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi antepassado dos que criam gado e viveram em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocavam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubacaim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubacaim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às mulheres: Ada e Zilá, escute-me, mulheres de Lameque, marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. 7 hienos. Adão e a sua mulher tiveram outro filho e disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Os descendentes de Adão. Esta é a lista dos descendentes de Adão, capítulo 5.
Quando Deus criou os seres humanos, Deus fez parecido com ele. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou e lhe deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. Morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Malael nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Malael tinha 75 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Malael viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 172 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 972 anos de idade. Quando Enoque tinha 75 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos. O pai e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 375 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 979 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, aleluia, foi pai de um filho e disse: O Senhor Deus amaldiçoa a terra e por isso nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Javé. Capítulo 6 de Gênesis, a maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filho, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram, aleluia, as que eles quiseram e casaram com ela. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigante na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e esta lhe deram filho. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor, Deus aprovava o que Noé fazia. A arca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Javé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus, para que todas as outras pessoas
eram más, havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu destruirei completamente e destruirei também a terra que está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tampe todos os buracos com pinche, por dentro e por fora. As medidas serão 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço no meio de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na arca e ponha uma porta um dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tenha vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies de ave, de todas as espécies de animais e de todas as espécies dos seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham que comer. Noé fez tudo conforme Deus tinha mandado. Mateus, capítulo de número 2. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região de Judá, quando Herodes era rei na terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas viram no Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorar. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou: onde devia nascer o Messias? E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, na terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram: depois mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando encontrarem, me avise para eu ir também adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Aleluia! Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltasse para falar com Herodes, pois isso voltaram, por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que os visitantes se foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-lo. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. A matança das crianças. Quando Herodes viu que os viventes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos
Ele fez isso de acordo com as informações que havia recebido sobre o tempo que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Houve-se um som em Ramá, um som de choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois estavam todos mortos. A volta do Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, e disse: Levanta-se, pegue a criança e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber um sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir os que os profetas tinham dito. O Messias será chamado Nazareno. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe e vamos junto crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus os abençoe.